semifinal da Copa do Brasil. O favoritismo é muito do Galo? É um duelo muito igual? Como é que você vê, Dunque? Eu acho o Galo com mais potencial técnico, é um time melhor, só que a coisa que o Vasco vem trazendo é muito difícil você desassociar de eliminar um Fortaleza, que era também melhor que o Vasco, de um Atlético Paranaense que no mata-mata dos últimos anos, Copa do Brasil, Sul-Americana, era um time mais estruturado em relação a isso. Mas o Vasco, assim, é um time que a competitividade tem colocado ele num nível de igualdade com times superiores a ele. O trabalho do Rafael Paiva é espetacular, assim, considerando todas as limitações. Acho que é um time ainda que tem menos repertório. Ele evolui muito na base de uma marcação intensa, de um time que compete de qualquer forma, mas tecnicamente ainda está em desvantagem. Eu prevejo um duelo muito parecido com a São Paulo e Atlético Mineiro, no sentido de vai ser por uma margem pequena, mas eu acho o Atlético ligeiramente favorito por conta desse melhor repertório. E agora eu tô curioso, quanto que o Milito vai voltar mais ao perfil dele num confronto em que ele tende a ser mais o protagonista, não necessariamente que vai ganhar, que vai passar, justamente por conta dessa competitividade do Vasco. É uma semifinal mais parelha quando a gente faz uma comparação com Flamengo e Corinthians. Vale aquela tua pergunta para Flamengo também e Corinthians. Obrigação. O Galo é mais time hoje do que o Atlético, só que do que o Vasco. Só que você vem para o brasileiro, o Atlético tem um jogo a menos, tem 23, o Vasco tem 24. Só que o Vasco está na frente, entendeu? Assim, uma tabela de brasileiro, a gente está falando, não, isso aqui é melhor, mas ele está atrás do outro. Então, assim, o Galo tem um jogo a menos, a perspectiva pode ser até de superar o Vasco no final da classificação, mas a classificação de ambos no brasileiro, 9º e 10º lugares, leva a disputa para a Copa do Brasil. Porque é o seguinte, se olhar aqui falando assim, Galo, o que o Galo vai tentar fazer? Uma vaga de Libertadores ainda no Brasileirão. Sim. São Paulo tem 41, está com a 6ª vaga. O Atlético tem 33. Nossa, Marcela, são 8 pontos de diferença, restando 15 ou 14 rodadas. Então, já começa a complicar. Então, todas as baterias voltadas para a Copa do Brasil. Óbvio. E os dois vão fazer isso. Os dois podem se dedicar, porque não estão ameaçados pelo rebaixamento nesse momento, poderão eventualmente até tirar um ou outro jogador do Campeonato Brasileiro entre rodadas para jogar tudo na Copa do Brasil. Mas o Galo ainda tem a Libertadores, né? Tem Libertadores. As Copas vão trazer um dinheiro que eles não vão ter no Brasileirão esse ano. Tem isso também. Porque tem que conversar com o Milito e com o Paiva, não é assim, a decisão não é dele só. Eu vou poupar nessa, eu vou decidir a competição. Aí você tem que conversar com a diretoria. Você tem um departamento de futebol que precisa ser ouvido também. Sim. Né? E ele sabe muito bem onde é que dá para ganhar aqui. Agora, tudo bem, pode ter Vasco e Flamengo na final da Copa do Brasil? Imagina. Pode ter. Assim, a gente tá falando de mata-mata, a gente precisa respeitar e entender que o mata-mata é um negócio completamente diferente. Por isso que tanta gente ama o mata-mata. Mata-mata te faz o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2002, que foi o último antes do início dos pontos corridos, que era o São Paulo Futebol Clube, depois da fase de classificação, primeirão, pegaram o 8º, que era o Santos, e o 8º foi campeão brasileiro. Isso aí é mata-mata puro, cara. Por isso que eu gosto da mescla. Desde um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, Justo. Tem uma Copa do Brasil, tem Libertadores também nesse meio, para deixar tudo ainda melhor, mais emocionante. A gente segue o nosso esporte do Cruzeiro contra o São Paulo. Vamos mostrar a tela do Campeonato Brasileiro para a gente falar um pouquinho mais desta rodada que vem aí no fim de semana? Vamos lá, então o Botafogo na liderança, né? O Fortaleza poderia ter passado o Botafogo nesse meio de semana, quando jogou com o Internacional, o jogo atrasado da 19ª rodada, mas isso não aconteceu. O Inter venceu, o Fortaleza está na 2ª colocação com 48, o Botafogo segue na liderança com 50. O Palmeiras é o 3º colocado com 47, o Flamengo, o 4º colocado, tem 44 pontos. Aí o 5º e o 6º colocado, o Cruzeiro e o São Paulo, tem 41 pontos conquistados, cada time. O Bahia é o 7º colocado com 39 pontos. Aí vem o Internacional, que tem 35 pontos, mas o Inter ainda com 2 jogos atrasados, tá?
O Internacional, então, com 23 jogos nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 9º colocado, tem 34 pontos com 24 jogos. E o Atlético Mineiro, 10º colocado, com 33 pontos conquistados, 23 jogos também, assim como o Internacional. Na segunda página, o Red Bull Bragantino é o 11º, 30 pontos. O Atlético Paranaense tem 29, Juventude também tem 29 pontos. O Criciúma, o 14º, com 28 pontos. O Grêmio é o 15º colocado com 27. E o Fluminense, fora da zona de rebaixamento, também tem 27 pontos, é o 16º. Aí vem o Z4 com o Corinthians, 25 pontos e tem 25 jogos já, tá? Vitória é o 18º com 22 pontos, também já tem 25 jogos. O Cuiabá é o 19º, 22 pontos também, com 24 jogos, um a menos. E o Atlético Goianiense, lanterna, com 18 pontos conquistados apenas, também já tem 25 jogos. Vem aí a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre... Cima, vamos lá, é assim? Tem medo é dos assim, caras. não tem que ter medo. Tem medo dos Isso é caras. rivalidade. Você vai ver esse Maracanã domingo como vai estar. Olha o que aconteceu desde aquele histórico 6-1, que foi a estreia / já quase demissão do Boina. Não, Álvaro Pacheco. O Boina, não é isso? Não, Boina não, Álvaro Pacheco. Não era o Boina. Era o Boina. Boina? Era o Boina. Perdeu o boné. É o Boina. Tiraram o boné. Na realidade, ele estreou e já pediu o boné. Né? Já era, já saiu ali. O Eugênio falou isso, quase falou isso no Linha de Papo, foi quase isso. Ele falou assim, ó, esse jogo fica marcado, né? Já era, já foi. Ele tá bom. Oi, tchau. 23 jogos do Flamengo de lá para cá, com 60,9% de aproveitamento. O Vasco de lá para cá, 55,6%. Perdeu menos jogos que o Flamengo, inclusive. O Flamengo perdeu 7, o Vasco perdeu 6. É que o Flamengo venceu mais, 13-10. Gols marcados, 32 do Flamengo, 27 do Vasco. A média tá ali, 1,39 para 1,29. Gols sofridos, o Vasco sofreu menos gols do que o Flamengo nesse período. É isso aí. Olha que coisa. Não, o Vasco tá muito bem, Luiz. Tá muito bem, obrigado. O Vasco tá num momento, um time muito bem Tão treinado. bem quanto o Rafael Paiva, mágico né, prof? que ele fez. Entre qualidades, que são muitas no trabalho dele, ele tem uma que me chama muito a atenção, que é o seguinte. O que seria o caminho mais curto para o Rafael Paiva? Eu preciso de jogadores, até porque muitas vezes levantam a bola para ele. Precisa, né? Paiva, esse elenco aqui é curto, você não está esperando, estou esperando o jogador chegar, estou esperando contratação, não. Eu confio nesse grupo, eu acho que eu posso melhorar jogadores aqui, esses jogadores sabem o que eu já pedi, e quando ele assumiu o time, do que as do Seabra, né? Sem dúvida. Então ele conseguiu estar fazendo um trabalho muito acima do esperado. E esse jogo especificamente tem uma questão. O Vasco não está jogando Libertadores nem Sul-Americano, o Flamengo está. O Flamengo joga domingo para depois viajar para o Uruguai. O jogo é no Rio de Janeiro, desculpa, mas se preparando para o jogo com o Peñarol no Rio de Janeiro e viaja na semana seguinte para o Uruguai. Pensando no jogo decisivo de Libertadores. Então, a gente sabe, a gente tem acompanhado isso, que o Tite, ele escala hoje pensando também no Flamengo. Olha, no mínimo devolvemos a derrota do turno. Então o Vasco entra com um espírito elevadíssimo para essa partida e motivado pelo que conseguiu na quarta-feira, uma classificação também heróica, inimaginada, com um jogador a menos, perdendo o jogo fora de casa, na Liga Arena, onde o Vasco não ganha, tem dificuldade para ganhar, e o Vasco voltou com a classificação. Então ele vem com a motivação no teto para esse jogo. Contra o Flamengo, que vai olhar... Claro, é um clássico, o Flamengo vai querer ganhar o jogo, nenhuma dúvida disso, mas... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise dos comentaristas da ESPN sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Flamengo, clássico dos milhões pelo Campeonato Brasileiro, além, é claro, também da situação envolvendo Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Semifinal, de um lado Vasco e Atlético, Vasco e Galo, e do lado oposto, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Portanto, cara, é bastante jogos aí competitivos aí que a gente terá no Campeonato Brasileiro e também no cenário brasileiro. Agora, sobre a situação envolvendo Vasco e Atlético Mineiro, tem sido analisada a possibilidade do Vasco mandar o jogo lá no Maracanã. E aí poderíamos ter Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã, um palco aí que cabe mais de 60 mil pessoas, então seria
um estádio lotado, visando também financeiramente seria bom para o Vasco, mas esportivamente não sei se seria o ideal para o Vasco da Gama. O Vasco também tem a provável escalação, que Coutinho ainda é dúvida. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton ou Vitor Luiz, tem essa dúvida. Esforza ou Matheus Carvalho também, mais uma dúvida aí para o Rafael Paiva. Hugo Moura, Payet, Ryan. Aí tem a dúvida se vai ser Ryan ou Emerson, né? O Emerson Rodrigues. David e Pablo Verrete, portanto, essa é a provável escalação de Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Flamengo, que também tá cheio de dúvida. Uma coisa que é certa é que o Alexandre vai fazer a sua primeira partida pelo time do Mengão. Então, portanto, essas é as notícias envolvendo o Clássico dos Milhões. Peço a você que deixe o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!